Olá, irmãos, a paz de Alcha, a paz do Eterno. Aqui mais uma vez, retornamos ao canal Advento de Alcha para tirar um pouco do nosso tempo que o Eterno nos concede, para meditar na Sua palavra, na mensagem das Escrituras, aquilo que Ele quer nos passar, nos transmitir, nos revelar através da mensagem que foi inspirada pelo próprio Eterno, através dos profetas, através dos evangelistas, enfim, e que hoje chega até nós. Louvado seja o Eterno. E tirando esse pouco tempo que nós temos para examinar e buscar o conhecimento da mensagem em Yahshua Mashiach, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do que creio eu ser o principal fundamento onde o povo do Eterno deve estar fundamentado, a igreja do Mashiach deve estar fundamentada. No meu entender, são dois pilares centrais. E o primeiro deles nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Vou tentar levar o menos tempo possível, mas que nós possamos compreender essa mensagem que aqui vai ser passada. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu não poderia deixar de lhe convidar, você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não é inscrito no canal Advento de Alcha, que possa fazer a sua inscrição clicando aí no botão inscrever-se. E após você inscrever-se no nosso canal, que possa ativar o sininho e assim você receberá as notificações a respeito dos vídeos, dos conteúdos que aqui são publicados no canal Advento de Alcha. O canal Advento de Alcha que foi criado com o propósito de ser uma ferramenta de estudo para que nós possamos buscar conhecer juntos a mensagem das Escrituras. Louvado seja o Eterno. Então, para iniciar, após dado aqui este recado, feito esse convite, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Eterno, as Escrituras, no livro do profeta, aliás, no livro de Provérbios. Gostaria de iniciar com o livro de Provérbios, no capítulo de número 30. Provérbios número 30. Onde aqui o Eterno ele vai nos questionar. No verso 4, e aqui ele nos diz, olha o seu questionamento. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Então, amados irmãos e irmãs, aqui é um questionamento que o Eterno nos faz a respeito de qual o entendimento que nós temos a respeito do nome do Eterno e do nome do seu Filho. E fazendo um estudo nas Escrituras, eu compreendi e entendi que este é o principal fundamento do qual o povo do Eterno deve estar alicerçado, deve estar fundamentado. É crer quem é o Eterno, conhecê-lo, e crer quem é o Messias e conhecê-lo. Este é o principal fundamento do povo do Eterno, onde ele deve estar fundamentado as suas raízes, vamos dizer assim.
E o Eterno ele nos faz esse questionamento porque, na sua onisciência, ele saberia que chegaria um tempo em que as pessoas não conheceriam o nome do Eterno, o nome próprio do Eterno. E sempre foi da vontade do Eterno que o seu nome fosse propagado no meio do seu povo, para que o povo não viesse a esquecer do seu nome. Nós lemos isso no livro de Números. No livro de Números, aqui no capítulo de número 6, verso de número 27, está escrito: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então este era o propósito do Eterno, que o seu nome fosse inserido no meio do povo, não só na mente do povo, mas no seu coração. Que eles viessem a compreender e entender quem é o Eterno Pai, o Altíssimo, o Soberano, Criador e Mantenedor de todas as coisas. E assim os filhos de Israel fizeram. Eles começaram a colocar o nome do Eterno em seus filhos. E, assim fazendo, eles preservavam o nome do Eterno através das gerações futuras no meio do povo. Louvado seja o Eterno. Um dos exemplos que nós temos são os profetas. Por exemplo, o profeta Elias. O seu nome original é Elial, que quer dizer o Altíssimo é Ial. Já outro profeta, exemplo Isaías, se chama Ishaial. E outro profeta, bastante conhecido também, profeta Jeremias, seu nome é Irmial. Ou seja, o nome Ial está presente nos três nomes. E assim o povo fazia e preservava o nome do Eterno no meio deles. Por outro exemplo, o evangelista Mateus, o qual seu nome original é Matitial. Ali está o nome do Eterno no meio do povo. Matitial. E assim o povo preservava no seu meio o nome do Eterno. Mas chegaria um tempo, um momento, em que o nome do Eterno seria ocultado do meio do povo. Não só o nome do Eterno, mas também o nome de seu filho, Yahshua Mashiach. Por quê? Porque existia e existe no meio daqueles que são contra, que se posicionam contra o Eterno e seu filho, o interesse de manter oculto o seu nome. Nós lemos isso no livro do profeta Jeremias. Se nós lemos aqui o livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, verso de número 19, aqui está escrito, isso é profético: Eu era como manso cordeiro, que está falando de Aush, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore, que é Yahshua, com seu fruto, que é o seu nome, e a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então, essa profecia nos revela um intento, um projeto maligno de esconder e ocultar o nome do Eterno e o nome do Messias do meio do povo. E é por isso que hoje nós não sabemos os verdadeiros nomes, tanto do Pai quanto do Filho.
Mas louvado seja o Eterno por uma profecia que está revelada no livro do profeta Isaías. Essa profecia nos traz luz para os últimos dias. Olha o que ela diz. Isaías 52, verso 6. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Então, o profeta Isaías está nos falando que chegaria um tempo em que o nome do Eterno ele seria novamente revelado ao seu povo. E nós cremos que este tempo chegou. É por isso que o nome do Eterno, o nome do Messias, está sendo trabalhado, revelado dentro da igreja remanescente dos últimos dias. Louvado seja o Eterno. E nós estamos justamente nesta caminhada, neste propósito de restaurar essa verdade do nome do Eterno dentro do meio do povo nos últimos dias. Por quê? Porque este, no meu entendimento, eu acredito que de muitos outros, é a principal verdade de todas as verdades. É você compreender e entender o verdadeiro nome do Messias, o verdadeiro nome do Eterno. Porque é no nome que está o poder, é no nome que é invocado que vem todo o poder, que vem toda a sabedoria. Nós temos que ter essa compreensão. Desde os tempos antigos, o nome do Eterno passou a ser invocado. Quando nós vamos para o primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis, já aqui no capítulo 4, verso de número 26, olha o que vai dizer aqui. A Sete, que é um dos filhos de Adão, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Eterno, o nome de Yahweh. Então, desde esse momento, o nome do Pai começou a ser invocado. Isso porque o nome Enos ele significa homem, ou seja, a fragilidade humana. O homem necessitava do auxílio e do poder do Pai, passou a compreender e entender isso porque havia pecado. Essa era a terceira geração. E aí eles, vendo e compreendendo como o pecado estava entrando com força, vamos dizer assim, na humanidade, então eles começaram a entender que precisavam do auxílio do Pai. Daí o nome Enos, né? Para você compreender e entender que o homem é fraco. Ele necessita do poder do Pai para vencer. E a partir daí começou a invocar o nome do Eterno. E por gerações e gerações isso foi perpetuado. Isso foi feito no meio do povo. Mas como o profeta Isaías fala, chegaria um tempo em que homens iriam tramar contra o nome do Messias e ocultar essas verdades do meio do povo. Nós estamos vivendo justamente esse momento em que, de acordo com a profecia de Jeremias e com a profecia de Isaías, que o nome do Eterno chegaria o tempo que o nome voltaria a ser revelado novamente, é este o tempo em que nós estamos vivendo. O nome está sendo revelado. Louvado seja o nome do Eterno. Tem uma passagem que está no Evangelho de Al-Hanan, Evangelho de João. Gostaria aqui de ler com os irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 4. No verso de número 22.
o Messias ele vai falar assim para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Ialdins, ou seja, vem dos judeus. Então, o que acha que queria dizer com isso? Que a salvação vem dos judeus, dos Ialdins. Nós deveríamos olhar para este povo, porque a promessa foi feita a este povo através de Abraão, que é o patriarca. E nós estamos vivendo um momento em que, ao invés de nós olharmos para este povo, do qual vem a salvação, nós estamos olhando para outro povo, que é o povo greco-romano, do qual as divindades são invocadas hoje no sistema religioso e fora dele também. Os nomes invocados hoje dentro do sistema grego, sistema institucional, são as divindades greco-romanas, que não vêm dos Ialdins, não vêm da promessa feita a Abraão, ou seja, não vem da parte do Eterno. É teorias e ensinamentos de homens. Por isso a necessidade de reformar, restaurar essa verdade do nome do Messias, do nome do Eterno. E isso está acontecendo. Eu gostaria aqui de participar com vocês de um vídeo e nesse vídeo eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção na mensagem que aqui vai ser passada e que vocês olhassem a mensagem que está sendo aqui passada nesse vídeo. ירמיהו ל"ו. כשהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. מי ישעיהו? ישעיהו שהנביאים אליהו ואלישע. אליהו, מלכים א', פרק י"ז. אליהו עולה לשמיים. מלכים ב', פרק ב'. מיהו אליהו? אליהו הנביא. מתתיהו וחמשת בניו יציבו לו. מתתיהו שידור ישיר, קבר מתתיהו בן יוחנן. Então, irmãos, como vocês viram aí, de acordo com o que foi passado nesse vídeo, e de acordo com a mensagem que o Messias ele fala, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Ialdins, vem dos judeus. É deste povo que eu estou falando, os Ialdins dos judeus.
A salvação vem deles. É a eles que foi revelado a mensagem. O pacto, o acordo que o Eterno fez com Abraão, e de Abraão surge a sua descendência, do qual surgem os Eldins, os judeus. É este povo que Alcha está dizendo, do qual vem a salvação. Então, o nome que eles estão falando aí, dos profetas, é o nome que nós falamos aqui. Porque essa verdade já foi restaurada em nós. Nós precisamos também trabalhar para que ela seja restaurada em outros. E que possamos compreender e entender essa mensagem que é de fundamental importância, vital importância. Que é o verdadeiro nome do Messias, o verdadeiro nome do Eterno. Yahweh e Alcha. Porque assim é. Essa luz, essa maravilhosa luz tem chegado a nós. E muitos, infelizmente, não estão preparados para receber essa mensagem. Estão como o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Hebreus, no capítulo de número 5. Vou ler aqui o que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo fala aos Hebreus, na sua carta de número, no capítulo de número 5. A partir aqui do verso, deixa eu olhar aqui na minha escritura, o texto correto, já está a passagem, Hebreus capítulo 5, onde o apóstolo Shaul, ele fala um pouco das pessoas que não estão preparadas para receber certos tipos de mensagem. Que é a partir do verso 11. Olha o que ele vai nos dizer aqui. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, isso pelo tempo que esses irmãos frequentam as suas denominações, a sua religião, ou seja, pelo tempo que eles estão, eles deveriam ser mestres, ou seja, deveriam já ensinar. Mas olha o que ele continua dizendo: atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Ou seja, as pessoas precisam passar por um processo de, vamos dizer assim, de reciclagem na própria mensagem. Por quê? Ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Yahweh. Assim vos tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E não de alimento sólido. Por que ele usa essa expressão? Porque a criança, para ela se desenvolver, ela precisa do leite. E se você der alimento sólido para uma criança, para um bebê, ele provavelmente, com certeza, irá se engasgar com este alimento sólido. E assim ele faz essa comparação. Quando é uma mensagem muito robusta, muito sólida, muitos irmãos não estão preparados para receber essa mensagem. Por quê? Porque ainda estão como crianças, tomando apenas leite. E quando chega uma mensagem com mais robustez, por não estarem preparados, eles acabam, entre aspas, se engasgando. Não compreendem essa mensagem. E assim tem sido com relação ao nome do Messias e ao nome do Eterno. Não tem sido fácil, tem sido difícil passar essa mensagem.
E ele continua. Verso 3 aqui nos diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, aquele que se alimenta de leite, ou seja, que recebe só aquela porção superficial, que não se aprofunda no conhecimento. Está naquela parte superficial do conhecimento, ou seja, não se aprofunda, ele está apenas tomando leite. É isso que ele quer dizer. E ainda se comporta como criança. E o verso 14 ele nos diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, aquela mensagem mais robusta, mais sólida. Quem está preparado para recebê-la? Aqueles que são adultos, ou seja, aqueles que têm o conhecimento da mensagem com mais profundidade. E por isso que tem irmãos que têm essa dificuldade de avançar no conhecimento. Ele não quer avançar, ele prefere ficar estagnado. E outros, pior ainda, preferem retroceder. Chegam, conhecem a mensagem, passam a acreditar na mensagem, mas depois retrocede e volta atrás. Então, é preciso que essas pessoas que têm esse comportamento, como o apóstolo fala aqui, de crianças na fé, ou seja, que ainda estão tomando leite, a gente tem um certo cuidado quando for expor essa mensagem para essas pessoas, porque nem todos estão preparados para receber essa mensagem. Porque é uma mensagem robusta, muito sólida. E pelo fato deles estarem, de acordo com esse texto que nós vemos, ainda tomando leite, acabam se engasgando com a mensagem. Ou seja, não compreendendo, não entendendo, achando que a mensagem não tem importância, que tanto faz ser o nome A, B ou C. O importante é que essa adoração chegue aonde eles entendem que possa chegar, só que não chega. A questão é essa, não chega. A adoração feita em nomes que não são os verdadeiros nomes não chega ao Pai. Vamos meditar um pouco de como o Eterno ele trouxe o nome do Messias. Eu gostaria aqui de ler com vocês o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso de número 26, aqui o evangelista vai nos falar. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Al para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Eterno é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yahvé. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahusha. O nome que está aqui é o nome greco-romano, mas o verdadeiro nome do qual nós estamos trabalhando é o nome próprio do Messias. Yahusha, por quê? Porque o Eterno, quando ele envia o seu mensageiro Gabriel para ir a Maria,
anunciar, primeiro, a sua gravidez e, segundo, o nome que ela deveria colocar no menino, quando o Eterno faz essa ordem, dá essa ordem para o anjo Gabriel, esse nome que está exposto nas nossas Bíblias tradicionais não existia. A própria letra J, ela é do século XVI. Ou seja, esse nome é um nome que foi trabalhado dentro das lideranças religiosas, por meio dos líderes religiosos que fizeram as traduções das escrituras, das atualizações, para que a palavra chegasse até nós, mas não lhe davam o direito de mudar o nome do Messias. Por quê? Porque, como nós lemos aqui, é um nome que veio da parte do Pai e foi enviado através do anjo Gabriel a noticiar a Maria a sua gravidez e qual o nome que ela deveria pôr no menino. E assim ela fez. Não foi autorizado pelo Eterno que José e Maria escolhessem o nome que eles deveriam colocar no menino. Não foi autorizado. Além dela ficar gestante, ela deveria colocar o nome que o Eterno havia revelado através da mensagem que o anjo havia trazido. E isso está exposto de forma bem explícita aqui no capítulo de número 2 do próprio livro do evangelista Lucas. Capítulo de número 2, verso 21. Olha o que nos fala. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, já havia passado 8 dias que o menino havia nascido. Olha o que eles fizeram. Deram-lhe o nome de, veja que o nome está bem exposto aqui, o nome romano, mas aqui é o verdadeiro nome. Deram-lhe o nome de Iauxa, como lhe chamara o anjo. Olha a observação aqui. Como lhe chamara o anjo. Antes de ser concebido, ou seja, antes de ser gerado no ventre de Maria, o nome do menino já havia sido escolhido. Então, o nome que está exposto aí para nós hoje não é o verdadeiro nome do Messias. E a profecia de Isaías diz que naquele tempo o nome seria revelado. E é justamente o tempo do qual nós estamos vivendo. Louvado e exaltado seja o nome do Eterno. Então, amados irmãos, amadas irmãs, mais uma vez aqui nós apelamos para que você, meu irmão, minha irmã, se aprofunde no conhecimento dessa mensagem. A importância de compreender e entender o verdadeiro nome tanto do Eterno, Yahweh dos Exércitos, como do Messias, Yahushua, porque o nome do Filho, ele traz o nome do Pai. É conjugado. Yahushua, está o nome do Pai, está o nome do Filho. Ambos juntos. Não é separado. Por quê? Porque a adoração, quando é feita a Yahushua, ela chega ao Pai por meio do seu nome, que é invocado no nome Yahushua. Já a adoração feita em outro nome ou em outros nomes, essa adoração não chega ao Eterno. Daí a importância de compreender. Veja como é vital você compreender e entender essa mensagem do verdadeiro nome. Porque você pode estar louvando e adorando a uma divindade que não tem base dentro das escrituras sagradas, que foi elaborada por mentes de homens, cumprindo a profecia de Jeremias, capítulo 11, verso 19, que nós lemos aqui nesse estudo. Louvado seja o nome do Eterno. Então, amado irmão, amada irmã, mais uma oportunidade aqui que nós tivemos de examinar as Escrituras. Nós vamos avançar neste tema, mas é importante que você se dedique
a buscar este conhecimento, buscar essa verdade. E com certeza, se você orar ao Eterno e pedir que seu Espírito o ilumine, abra sua mente, abra seu entendimento, você irá compreender e entender esta mensagem tão importante para os últimos dias. Então, para finalizar, eu gostaria aqui de colocar aqui um louvor e que nós possamos nos sentir inspirados pelo Espírito Eterno através dessa mensagem que aqui vai ser passada. Não tenha medo de mergulhar no oceano profundo das Escrituras. Não tenha medo. O Eterno vai lhe guiar. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, e ao em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Louvado seja Yahweh dos Exércitos por essa mensagem maravilhosa das Escrituras Sagradas. Que nós possamos, mais uma vez, repito, buscar, compreender e entender essa mensagem. Dediquemos-nos tempo ao estudo das Escrituras. A mensagem está exposta, está sendo revelada. Cabe você, meu irmão, minha irmã, tomar a sua decisão ao lado da verdade. Como diz o apóstolo João, no capítulo de número 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que assim seja. Louvado seja o Eterno. Graças a Deus.